Olá, eu sou Ademir Quintino e esse é o Questão de Ordem, programa que trata das comissões da Câmara Municipal de Cubatão, tanto as permanentes como as especiais e até mesmo as de inquérito. Hoje, no programa, está o vereador e presidente da Comissão Especial dos Vereadores, que trata das causas, os danos e as consequências do incêndio na Alemoa. É o vereador Severino Tarcísio da Silva, o Doda, que nos dá o prazer e a honra para tratar sobre esse assunto. Ele que é o presidente e foi quem montou a comissão especial que vai tratar sobre tudo o que aconteceu na Alemoa. Para quem não sabe, recentemente tivemos alguns tonéis, barris, alguns tanques de combustível que acabaram pegando fogo durante alguns dias e trouxe transtorno não só para a população de Santos, como para a população de Cubatão. Não é isso, vereador Severino Tarcísio Doda? Satisfação em ter você aqui no Questão de Ordem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que é isso, Ademir. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação estar aqui prestando serviço à nossa população, à nossa comunidade. Quando ocorreu aquela tragédia, aquele trágico incêndio no bairro da Alemoa, em Santos, nos preocupou muito, preocupou toda a nossa Baixada Santista, em especial nossa cidade de Cubatão. Foi um alarde muito grande, onde as pessoas comentavam em várias, não só entrevistas, como também através dos jornais, a possibilidade de chuva ácida, 9 toneladas de peixes mortos, a nossa fauna e flora claramente prejudicada, e aquele incêndio interminável que durou 9 dias realmente preocupou toda a nossa Baixada, em especial a nossa cidade. Motivo pelo qual a Câmara de Cubatão, através desse vereador, formou a comissão de vereadores, composta pelos 11 vereadores, para discutirmos as causas, consequências, os danos, para cobrarmos uma responsabilidade daquele culpado e também a possibilidade até de uma reparação, não só o prejuízo ambiental que causou à nossa cidade, na nossa fauna e na nossa flora, mas também aquelas pessoas prejudicadas, que é o pescador artesanal, o qual tem uma comunidade da Capatazia da Vila dos Pescadores, interligada ao Ministério da Pesca, que tem mais de 150 trabalhadores, mais de 150 pessoas que dependem exclusivamente da pesca, que é importante dar uma assistência a essas pessoas, esses seres humanos, essas famílias. E a comissão tem um prazo de 45 dias, já aproveitando as dificuldades dos feriados. Já marcou 2 ações. A primeira foi a de apresentação, onde convidamos aqui CETESB, CONDEC, PAN, bombeiros, vários órgãos ambientais, para podermos tirar dúvidas e cobrar documentos, pareceres, laudos, cobrar uma situação real para poder acalmar a nossa população e também a questão da situação ambiental, que foi a nossa fauna atingida, principalmente dos nossos peixes. 9 toneladas, inclusive várias espécies que estavam até em extinção, como cavalo marinho, etc. Então, é importante tirarmos essas dúvidas. E a comissão, após esse primeiro ato de apresentação, ouvindo a CETESB, bombeiros, PAN, etc., a gente já iniciou ouvir individual. Ontem, nós tivemos aqui o convite do Herbert Passos, que representa o Sindicato dos Químicos, onde nos passou uma série de informações pertinentes, importantes, inclusive falou muito da questão da prevenção, que é o que a gente tem chamado a atenção e tem cobrado aqui do segmento, fora a questão ambiental prejudicial diretamente com esse incêndio que foi nossa fauna, nossa flora, nós estamos também chamando a atenção para a nossa situação real da cidade, que é a Bazan. Temos várias empresas aí que têm que ter uma atenção especial. Não digo assim um alarde, mas é uma atenção especial para que a cidade também se preocupe, para que se preocupe e pense também no plano de evacuação, no plano da prevenção, de cobrar algumas assistências que é a manutenção. Então, a comissão está preocupada como um todo e, ouvindo a Herbert Passos ontem, lamentamos muito a ausência da Ultracargo, que é a principal e a expectativa maior desta comissão, para ouvi-los, para sabermos quais são os laudos, o que eles têm para nos passar, o que foi feito, qual foi a causa,
o que eles pensam daqui para frente para reparar esses danos. E tudo isso nós estamos na expectativa da semana que vem para que a comissão possa trazer de fato aqui, não só a Ultracargo, que é a principal envolvida na questão, porque é a responsável, mas também o Ministério da Pesca, para ver o que eles podem fazer no primeiro momento, de imediato, urgentíssimo, para ajudar e apoiar esses pescadores artesanais que foram os principais prejudicados. Já que você falou do Herbert Passos, ele que representa o Sindicato dos Químicos, ele, na tua SEV, em uma das oitivas, ele disse o seguinte, que a prevenção não existiu e que em Cubatão, no mês de janeiro, houve um vazamento que trouxe sérias consequências, pessoas passando mal, por causa que o odor era muito forte. Então, essa prevenção ela é mais do que necessária, né, Doda? Antes da condição financeira, nós temos que se preocupar para que isso não aconteça mais, não? Com certeza, Ademir. E na própria oportunidade inicial, e ontem também havia dito e volto a dizer, nós tivemos aqui uma tragédia que até hoje é inesquecível na cidade. Em 1984, uma tragédia absurda que matou centenas e centenas de famílias, destruiu um bairro que foi a tragédia na antiga Vila Socó, hoje Vila São José. E aquilo tem que servir como lição. E tivemos no início do ano a Anglo-América, um vazamento de gás na Anglo-América, a qual até hoje não prestou nenhum tipo de esclarecimento à nossa população, que é um absurdo, que a Prefeitura Municipal tem que exigir e cobrar, e esta postura, e a Câmara também o fará, informação nenhuma daquele vazamento de gás. A gente via aqui na avenida os funcionários de algumas empresas aí, inclusive a Tomé, passeando na avenida parecendo umas baratas tontas, sem saber o que fazer, sem saber o que se tratava. Por quê? Porque foi pedido no setor de trabalhos dele na refinaria para que eles evacuassem, saíssem fora e aquele caos cheio de carro nas nossas vias, muitos caminhando aqui na avenida sem saber para onde ir, o que fazer, do que se tratava. E isso não pode ocorrer. E sabendo, como nós sabemos posteriormente, aos produtos tóxicos que nós temos na nossa cidade, é importante que as nossas autoridades fiquem alertas, sim. Porque se acontecer uma tragédia igual aconteceu na Alemoa, aqui na Bazan, onde a gente passa claramente por cima daquele novo viaduto e percebe ainda hoje, agora acabei de passar, e a gente percebe como estão enferrujados aqueles tanques. Falta manutenção, Dada? Falta clara de manutenção. E é aí onde ocorrem as tragédias. Só que tem um porém para lembrar também. Ali está dentro da área urbana. Tem outro porém também. Não temos o rio aqui, como teve na Alemoa, para um caso de uma emergência, utilizarmos a água como foi utilizado bilhões e bilhões de litros naquele local. Então, não é alarde, mas é a atenção da prevenção e é o momento da gente poder estar atento para cobrarmos das nossas autoridades e daquelas empresas responsáveis que façam o seu papel, a sua parte. Doda, eu vou dar o crédito aqui, saiu na coluna Dia a Dia, no final de abril, que a Prefeitura alegava que você não tinha enviado convite para os representantes. Na mesma coluna, você rebateu, dizendo que foi enviado convites, e eu me recordo que no dia que foi instaurada a Comissão Especial de Vereadores, você fazia questão de mostrar para as câmeras cada convite que foi apresentado. Mas, para quem não ouviu e para quem não viu, na audiência rotativa, te faço a pergunta. Os representantes da Prefeitura não apareceram na primeira reunião porque não quiseram ou porque não foram convidados? Ademir, a gente lamenta muito porque, assim, a prefeita alardeou, gritou, esbravou, fez tudo que achava que teria direito, referente a não ter sido convidada em Santos para participar daquele comitê gestor, etc. Instaurado pelo prefeito Paulo Barbosa e pelo presidente Marcos de Rossi. Exatamente. Quando teve na cidade o momento de discutir, de apresentar a sua proposta, de cobrar tudo que for possível, inclusive ontem, até perguntei para eles se entraram com alguma ação, até hoje não entraram de reparação de danos. Então, quer dizer, grita, mas na hora de fazer o seu papel não faz. Então, respondendo a sua pergunta, eu fiz questão de mostrar naquela audiência, porque naquele momento eu fui comunicado que eles estavam entrando em contato com a rádio local e comunicando que não haviam sido convidados para participar daquela audiência.
E aí eu mostrei que a gente trabalha com a verdade. Quem me conhece sabe disso. Eu não preciso mentir, nunca precisei e nunca precisarei. E todos os convites protocolados, todos, né? E eu mesmo, pessoalmente. Parece que eu estava adivinhando. Como a gente já conhece, experiência, 7 anos de mandato e governo e acompanhando, a gente já sabe algumas posturas que tem que tomar com algumas pessoas. E parece que eu estava adivinhando naquela situação. Foi o único que eu convidei pessoalmente. Foram os únicos. O resto eu mandei tudo a assessoria convidar. Mas esses 3 eu fiz questão de convidar pessoalmente. Foi justamente onde eles erraram feio. Porque quando falaram que eu não havia sido convidado, eu estava com a prova, a contraprova, mostrando que eu mesmo pessoalmente tinha feito. Tanto eles reconheceram o absurdo, o erro, a falta de informação daquela administração, que ontem aqui o próprio secretário confirmou e pediu desculpas referente a ter sido intimado, ter sido convidado, ter sido pessoalmente convidado por mim para aquela reunião. E a gente zerou tudo isto, por quê? Porque eu falei na sessão de quarta-feira que se eles continuassem mentindo como estavam, eu estava me sentindo caluniado e difamado. E iria, de fato, já estava com a ação pronta para ingressar no Ministério Público, porque isso não se faz, Ademir, as pessoas têm que ter responsabilidade. Mas eles se desculparam ontem, a gente zerou isto e eu espero que não ocorra novamente. Doda, a CETESB aplicou uma multa de 22 milhões à Ultracargo por lançar efluentes líquidos no estuário de Santos, em manguezais e na lagoa ao lado do terminal, além de emitir efluentes gasosos na atmosfera, colocando em risco a segurança das comunidades próximas, dos funcionários e de outras instalações localizadas na mesma zona industrial. Cubatão vai querer uma reparação financeira ou a Comissão Especial de Vereadores está preocupada mais em elucidar o caso para que isso não venha a acontecer novamente? Ademir, ou os dois? Deixar bem claro o seguinte, a comissão ela não tem nenhum poder de exigir que esta multa a qual pertence, temos informações convictas de que pertence diretamente e exclusivamente à CETESB, né? A gente não tem esse poder de definir reparações A, B e C para onde irá certas partes, mas a gente tem o poder de concluir... Você permite uma parte, Doda? A CETESB é a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, mas esse dinheiro vai para ela. E ela faz o que com esse dinheiro? Então, exatamente. É uma situação que a gente realmente não entende até que ponto eles não reparam como deveriam certos casos. Então, falando da comissão, nós não temos o poder discricionário, exclusivo, de cobrança, né? De definir, de exigir e de atuar assim de uma forma exclusiva, dizer, olha, vocês têm a obrigação de 22 milhões e meio, 10 milhões para aquilo. De fatiar. Exatamente. A gente tem o poder, sim, de emitir um relatório final, juntar munido de toda a documentação pertinente, que é o que nós estamos cobrando da CETESB, de todos os órgãos que vêm prestar esclarecimento e informação na comissão, para que a gente, no final de toda essa apuração da comissão, juntar um parecer da comissão conclusivo, após todo o aparato que a gente colheu de informação, e dentre esse parecer, apresentar algumas sugestões e pedindo tipo um TAC, tipo umas sugestões conclusivas de situações que a comissão entende que pode ser feito, que pode ser reparado. Uma delas é reparar uma ajuda a estes pescadores artesanais, os quais estão claramente prejudicados. 160, né, Doda? 160 uma faixa. E a outra é dar um apoio para os nossos bombeiros locais, porque eles foram, claro, aqui no dia da nossa iniciação da comissão, de que eles não têm equipamentos. Então, se há uma multa e a CETESB precisa se munir de aparato, reparando de um lado e protetor de outro, e buscando formas, mecanismos de que a coisa funcione para que não ocorra ou para que dê uma atenção na questão da prevenção, eu entendo que é importante essa reparação. Então, deixar bem claro, a comissão não tem o poder de fatiar, mas a comissão tem o poder de apontar, de indicar, que é justamente o que nós iremos fazer, pedir para o Ministério Público, para que o Ministério Público intervenha nesta direção, destas questões, que a gente entende
e não só entende, como tem certeza e acompanha que é de vital importância, uma reparação de um lado e um apoio do outro. E você citou o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, só para o telespectador saber, quando uma empresa sofre uma multa, essa multa pode ser revertida através de um benefício, e eu acho que é isso que tenho convicção que é isso que o vereador Doda está querendo dizer. Um TAC poderia ser uma construção de uma outra unidade do Corpo de Bombeiro ou aparelhamento, pegando uma parte desse dinheiro da CETESB, não é isso, Doda? É questão com certeza. Desse dinheiro vindo da multa da Ultracargo. Para essa direção. Agora, eu entendo assim, o local onde os bombeiros nossos, em Cubatão, se encontram hoje... Do lado do cemitério municipal. Local totalmente ermo, afastado, difícil acesso, prejuízo total de locomoção imediata no caso de uma tragédia, no caso de uma necessidade urgente. A transferência daqueles bombeiros daquele local para um local mais central é importantíssimo. Desde 98, que eu tenho apresentado o requerimento... Isso é uma luta antiga sua, né? Em 98 eu já apresentei o primeiro requerimento, na época dei a sugestão, para transferir para a Praça Princesa Isabel. Ali onde tem os camelô, tem um espaço ali, onde fica praticamente abandonado. Foi a primeira sugestão. Isso foi durante o seu primeiro mandato? Durante o primeiro mandato. Agora nós estamos sugerindo no antigo da DR, sugerimos também ali onde estava abandonada aquela estação. Tem várias outras sugestões que a gente estuda, mas que seja na área central, que seja aqui com facilidade de locomoção numa tragédia, como ocorreu na Vila dos Pescadores, vários incêndios, como tantas outras aí na Vila Esperança, de ter a locomoção rápida, porque, eu volto a dizer, toda e qualquer tragédia, se ela não for contida no início, nos primeiros momentos, posteriormente ganha força, vai embora, como o caso que ocorreu na Ultracargo. Se eles tivessem dado os primeiros combates inicial com rapidez, com certeza eles teriam contido no primeiro tanque, no primeiro momento. Então, é importante dar o combate inicial, não deixar a coisa se alastrar, ganhar força, porque se fizer isto, a gente consegue conter, evitar uma série de tragédias aí. E a nossa cidade de Cubatão, a gente tem que chamar alerta sempre. Somos um maior polo industrial, temos inúmeras indústrias, temos várias delas com produtos tóxicos inflamáveis. E é importante chamar a atenção para a prevenção, que é a manutenção e o cuidado que a gente tem que ter, não só vereadores, como também o Poder Executivo. Você falou que a tua SEV tem 45 dias, mas ela pode ser prorrogável por mais 45, não é isso, Doda? Aí no total, 90 dias. 90 dias. Inicial, sempre a gente fala nos primeiros 45 dias, porque na maioria das SEVs a gente consegue nos primeiros 45 dias concluir. Mas se não for o caso, se não conseguirmos concluir nos primeiros 45 dias, teremos a renovação de mais 45 dias e eu acredito que durante esses 90 dias, se Deus quiser, nós estaremos aí concluindo a SEV, nós estaremos aí preparando o relatório final, teremos todas as documentações pertinentes, laudos, ouvir todas as autoridades competentes envolvidas para que a gente possa encaminhar tudo isto para o Ministério Público para que ele possa tomar as providências cabíveis. Doda, antes de finalizar o primeiro bloco, a gente vai para um breve intervalo. Esse incêndio acabou ocasionando incômodos significativos no bem-estar da população e provocou a mortandade de milhares de peixes, siris, caranguejos no estuário e no rio Casqueiro. Como é que ficou a situação desses pescadores que têm a sua subsistência e praticamente estão órfãos e com isso não conseguem pagar as suas contas, ter a condição de vida, Doda? Ademir, nem o mais pessimista imaginava um incêndio deste porte, da forma como aconteceu, os dias que a coisa ocorreu, e muito menos a dimensão da forma como ele ocorreu. Por quê? Porque nós temos praticamente laudos conclusos e temos vários depoimentos de várias autoridades, CETESB, bombeiros, de várias autoridades que estiveram ali presentes nos primeiros momentos, de que, de fato, as 9 toneladas de mortandade de peixe que nós tivemos aqui, e várias delas até em extinção, foi decorrente do incêndio, foi decorrente daquela água quente que realmente faltou oxigenação para os nossos peixes no primeiro momento. Só que, quando você vê uma tragédia desse porte, quando você vê a dimensão que ocorreu, também não foi só na fauna, na flora também, porque toda aquela fumaça
ela circulou aqui pela nossa cidade, não só na nossa cidade, como na nossa serra. Então, a nossa flora também foi atingida. E muito, não? E muito. Então, a gente quer saber agora, através de laudo, através dessas autoridades competentes, que é a CETESB, a própria Ultracargo, que nos dê uma segurança, de que como se encontra a situação posterior a esse caos criado. O que vai fazer para ajudar essas pessoas prejudicadas? Primeiro, o nosso ecossistema, nossa fauna e flora. E depois, os nossos pescadores artesanais, que foram o principal prejudicado, que não deram causa a essa situação, que foi dado e foi prejudicado. Então, nós, como autoridade municipal, nós temos que fazer a nossa parte. E a Câmara está fazendo a sua com essa SEV, preocupada com a situação da cidade, no primeiro ponto, que eu costumo frisar 2 pontos. O primeiro ponto é o caso da tragédia, nossa fauna e flora, a mortandade, os prejudicados. E o segundo é a parte central da nossa cidade, com a nossa indústria, com essa prevenção, com essa falta de manutenção que a gente citou aqui. Então, nós estaremos focando esses 2 itens, com certeza, na comissão, para resolver um caso e puxar o outro. Nós estamos conversando com o vereador Severino Tarcísio da Silva, o Doda, que é o presidente da Comissão Especial dos Vereadores, que apura as causas, os danos e as consequências do incêndio nos barris da empresa Ultracargo no bairro da Lemoa. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.